Estamos de volta com mais um BeFast Podcast, nosso segundo episódio, depois de um primeiro episódio levemente caótico. Eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E a gente tá aqui pra tentar fazer isso de novo, de preferência um pouquinho menos caos. Isso aí. E se você acha que pra chegar primeiro você tem que ser rápido, seja bem-vindo ao BeFast Podcast. Bom, e no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito animador, eu diria, para os fãs, porque se não acontecesse esse episódio, nós não teríamos renovação no grid. Então nós vamos falar de aposentadoria. A turminha do PIS/PASEP, nós estamos apostando que vai chegar com força agora nesse ano. A gente tá numa situação super especial, que mais da metade do grid não tem renovação de contrato. Aí tem aquela velha história, o pessoal que aposenta porque quer ou porque o chefe quer. Na Fórmula 1 a gente sabe que isso acontece de várias formas diferentes. Tem o pessoal que devia aposentar e não aposenta, o pessoal que aposenta e volta. Então, não é surpresa que a gente tem muito a falar sobre isso, especialmente nessa temporada de várias renovações de contrato. E pra quem achava que só o Carlos Sainz estava vivendo uma questão trabalhista de um aviso prévio imenso, eu acredito que vários pilotos que estão no grid já estejam debruçados sobre a decisão da aposentadoria, que apesar da gente saber, como tu já referiu, que é uma coisa que várias vezes é revertida, para muitos pode ter uma conotação definitiva, especialmente para aqueles que também desejam competir em outras modalidades, que é uma coisa bem comum, né? E é um ponto que tem muito a ver também com o que a gente falou no último episódio, que a gente exaltou muito essa estreia do Ollie Bearman, que tem muita gente querendo ver gente nova no grid correndo, e bem ou mal, Fórmula 1 é um esporte muito exclusivo, que tem só 20 espaços para 20 atletas, então, e ao mesmo tempo que a gente quer ver caras novas, a gente também não quer se desapegar de alguns dos nossos velhos favoritos. Então não é simples assim a gente conseguir promover os nossos 3, 4 favoritos de cada temporada da Fórmula 2, Fórmula 3 para Fórmula 1, né? Simplesmente não vai ter espaço para todo mundo, e as aposentadorias, elas têm um grande papel nisso. E especialmente se for considerar que as aposentadorias que a gente tá cogitando que acontecerão no final da temporada, elas dizem sobre atletas que foram muito importantes no esporte, né? A gente não tá falando só de atletas que, muito obrigada pelos serviços prestados, pode ir pra tua casa. Não, a gente pode estar falando do Valtteri Bottas, a gente pode estar falando do Sérgio Pérez, né? Exatamente. Eu não sei, tem quem fale do Fernando Alonso, eu não acredito que ele esteja nesse grupo de aposentadoria. Eu também acho que não. Porque ele já esteve. Exatamente. Né? Mas, então assim, não são só atletas que o tempo deles terminou e não conseguiram entregar boas coisas e vamos dar espaço mesmo para os novatos, porque se é para perder, vamos perder com alguém que pelo menos tem mais sede de ganhar. Ao contrário, eu acho que também se encerra um período bem especial do esporte, porque vários nomes grandes que contribuíram muito para a categoria podem deixar o grid no final de 2024. E nessa conversa eu acho que vale a pena a gente pensar também sobre o que a gente vai considerar uma aposentadoria e o que a gente vai considerar uma perda de assento, né? Uhum. Porque a gente poderia simplesmente diferenciar por, tudo bem, a aposentadoria é uma escolha do piloto e a perda de assento é uma escolha de, enfim, forças maiores. Sim. Mas é muito interessante porque, por exemplo, caso o Logan Sargent perca um assento pro grid do próximo ano, eu não consideraria uma aposentadoria. Mesmo que isso talvez signifique que ele nunca mais volte à Fórmula 1. Eu acredito que eu concordo contigo e acredito que a aposentadoria tenha sim um fator idade. Que isso é uma coisa que pra todo mundo que é CLT, né, é uma coisa meio óbvia que tem fator idade. Mas pra turma do esporte não necessariamente, porque, enfim, eles são muito jovens também, né? Às vezes é difícil a gente pensar que o Sebastian Vettel, por exemplo, eu acho que volta, mas isso não vem ao caso. Mas ele se aposentou com 36 anos de idade, isso é super jovem. Pois é, e aí uma questão, por exemplo, que a gente tá falando de idade. Quanto tempo um atleta fica fora do grid e aí ele volta? Exatamente. Eu gostaria de negociar um tempo por causa do Carlos Sainz, que se ele ficar sem assento, eu também não vou considerar a aposentadoria. Mas aí eu acho que o Sainz, por exemplo, pode se enquadrar na posição do Logan. Pode ser que ele fique sem assento. Exatamente. E eu espero que não, mas também não consideraria uma aposentadoria se não tivesse no ano que vem. E nisso a gente também pode pensar, porque são, que nem a gente falou, são 20 assentos, é muito pouco espaço. E ficar sem assento às vezes não é o fim do mundo. Quantos atletas ficaram sem assento? O próprio Nico Hülkenberg, o Alex Albon passaram uma temporada sem assento e depois voltaram porque tiveram oportunidade, né? Exatamente, e tem essa questão do timing que é muito forte.
Eu penso muito também nessa situação do Daniel Ricciardo, que ele chegou na Red Bull um bom piloto, num bom carro, mas o timing, eu acredito que não foi certo pra ele. Então, todas as condições de temperatura e pressão têm que estar certas, e às vezes isso faz com que tu fique um pouquinho fora do grid, um pouquinho no grid. Inclusive algo que eu acredito que vai segurar a aposentadoria de alguns que ainda estejam assim, muito na dúvida, não gostaria, mas talvez, quem sabe, é o fato de que vários sairão. Eu acredito que que a gente vá observar uma grande renovação no final do ano, levando em consideração que esse ano a gente não viu nada de diferente do ano passado pra cá. Que é chato, né, gente? Eu acho muito chato. Mas também eu acho que é um momento de instabilidade nas equipes, por mais pensadas que sejam as decisões e que por mais tempo, né, que os envolvidos maturem isso, tu não sabe o que vai acontecer. E assim, especialmente vários dos atletas que ainda estão em dúvida, eu acredito que muito dessa dúvida, além das questões pessoais, né, claro que não nos compete, mas gira, assim, em torno de quem serão os novos que entrarão. Mas então quem vai sair? Então quem sabe eu ainda tenho espaço aqui. Exatamente. Sabe, assim, esperando para quem vai fazer os primeiros movimentos. Enfim, eu não sei o quanto isso vai influenciar, o movimento de um piloto vai influenciar o de outro, mas eu acredito que vários vão apostar na não aposentadoria, pensando naqueles que de fato vão deixar o grid em 24. Isso é muito interessante e eu acho que faz muito sentido, porque pensando na exclusividade disso, o pessoal que tem aquilo, ele não quer largar, né? Então, tu tem um dos únicos 20 assentos da Fórmula 1 que estão disponíveis, será que tu largaria ele simplesmente por, eu tô numa idade, seria bom dar um espaço pro pessoal, sendo que na verdade ali todo mundo é atleta, todo mundo é competitivo, todo mundo quer o seu espaço, né? E uma questão, assim, interessante, se tu for considerar que é um esporte que a maioria perde sempre... É verdade. Né? E eu não tô nem falando do Max, né, que ganha muito e quase todas as vezes. Não, exato. Mas assim, em todas as corridas sempre vai ter um só que vai ganhar. Exatamente. Então, assim, eles são muito mais acostumados a não ganhar, a não pegar pódio, do que a vencer, né? Então, assim, existem muitos outros fatores a serem considerados no momento de uma decisão de um atleta de ficar no grid, levando em consideração isso, né? Não só, eu tô num ótimo carro, eu sou muito veloz, eu venço sempre, porque senão tu não conseguiria manter ninguém ali. Então, tem outros fatores que eu acho que seguram muito os atletas ali, além do fato de ser super exclusivo, de ser competitivo, de ser o sonho deles, né? Enfim, exato, todas essas coisas mais glamurosas, digamos assim. Mas, por exemplo, o fato de uma aposta chegar na tua equipe e tu ser promovido ou ser considerado o piloto experiente que vai orientar, que vai acompanhar, que vai introduzir, né, esse novo colega ali, poxa, pode ser um prestígio muito grande e pode ser muito desejado por vários deles que ali estão. Inclusive, isso, eu sempre me lembro do Daniel Ricciardo nesse caso, que ele teve uma ele situação... é um ótimo exemplo pra ser ele e o Yuki, né, uma parceria maravilhosa. Não, eu acho que o Daniel Ricciardo, ele é um ótimo exemplo de como uma mudança de pilotos troca a dinâmica e o papel dos pilotos dentro de uma equipe. Uhum. Porque se a gente vai olhar pra Red Bull nos 2010, que a gente teve os 4 títulos do Sebastian Vettel, o companheiro dele de equipe era o Mark Webber, que era um piloto extremamente competente, mas que nunca ganhou um campeonato, também por conta de que ele tinha ao lado dele um piloto extremamente competitivo, que era o Sebastian Vettel. E com a aposentadoria do Mark Webber em 2013, o novo colega do Vettel foi o Daniel Ricciardo, e foi aí que ele ingressou na Red Bull. Então tava lá, ele, o menininho novo, do lado de um 4 vezes campeão mundial. A dinâmica ali era evidente, era um veterano e a nova aposta da Red Bull. Só que aí, um ano depois disso, o Sebastian Vettel assinou com a Ferrari. E, aliás, antes disso é importante falar que teve uma mudança de regulamento, e nesse único ano que o Sebastian Vettel e o Daniel Ricciardo foram colegas, o Vettel não se deu bem com o carro e o Daniel se deu bem com o carro. Então foi uma situação super particular de que o veterano não estava indo tão bem e o novato promessa estava indo super bem. E isso não deve ser uma coisa simples de administrar, né? Não deve ser simples. Inclusive, muita gente fala que o Vettel foi pra Ferrari, entre aspas, precocemente por causa disso. Sim. E aí, de uma hora pra outra, a gente tinha um cara que estava 1 ano na equipe, que era um novato aposta, que se tornou o veterano da equipe.
que construiu essa expectativa de ser esse cara. O próximo vencedor, né? Nesse meio tempo, a gente entrou na era de dominância do Lewis Hamilton, então ele não teve chance de ganhar absolutamente nada. E quando a gente começou a sair um pouco dessa era, chegou um novo colega de equipe dele, que era o Max Verstappen. Então, essa questão do timing e de mudança das equipes. Dó, né? Se a gente detestasse ele um pouquinho menos, dava pra ter dó. Não, ia acontecer com ele exatamente a mesma coisa que tinha acontecido com o Sebastian Vettel. Ele era, então, um veterano da equipe que não estava indo tão bem quanto a promessa. Então, essa questão de troca de dinâmicas, e eu tenho certeza que essa não era a expectativa dele, porque ele ainda se via como a promessa da equipe. Então, essa troca de pilotos dentro de uma equipe, ela altera muito essa dinâmica, e às vezes não vai tão conforme o roteiro que tem no planejamento dos chefes de equipe, dos próprios pilotos. Isso é uma coisa muito interessante, ainda mais agora quando a gente olha para essa próxima temporada, para a estação da Mercedes, por exemplo. Eu acho que esse tópico da mudança de dinâmica, eu inclusive vou discutir a pauta aqui ao vivo, mas eu acho que a gente podia trazer ela em várias outras abordagens. Nossa, porque, com certeza. Te ouvindo falar, assim, pensando... Imagina, acontece uma troca de dinâmica dessas, acontece o que aconteceu com o Ricardo, né? Dele estar melhor com o carro, por exemplo. Poxa, mudou, não é que mudou a estratégia do piloto, mudou a estratégia da equipe, mudou a estratégia do patrocinador, entendeu? Mudou a estratégia de todo mundo. Eu acho que tem uma porta bem legal aí da gente adentrar. E se tu for pensar pela perspectiva da aposentadoria, eu acredito que vários chefes de equipe vão considerar, especialmente quem é o veterano que ele vai deixar ali esperando pelo seu novo colega, assim. Ou então, por exemplo, eu acredito que a Mercedes não tem essa definição ainda. Na minha avaliação, o principal dilema do Toto é se o Russell já está apto a ser o veterano que recebe o Kimi Antonelli ou alguma aposta jovem, ou se o Russell ainda precisa de um Fernando Alonso com ele, por exemplo, que é um nome cotado para chegar na Mercedes, né, que é um veterano, um campeão mundial e tal. Ou então, se a Mercedes, por exemplo, vai fazer um Russell e Sainz, que eu acho que não sei da parte dos Sainz, mas eu acho que o Russell, por exemplo, não receberia bem esse formato. Nossa, eu acho que tu foi cirúrgica nesse teu comentário, porque teve uma entrevista do Toto, eu acho que foi na semana passada, pra Sky Alemanha, que perguntaram ele sobre essa questão do piloto, e ele trouxe realmente essa questão de que, nossa, a gente tem agora umas 3, 4 corridas pra determinar qual o papel que o Russell vai poder assumir no próximo ano, se a gente vai ter que colocar alguém mais experiente junto com ele, se a gente vai, então, poder colocar uma promessa. E falando assim, a gente põe muito foco no Russell, mas eu não acho que seja só uma questão do Russell. Eu acho que isso também... É um exemplo, né? Não, e eu acho que depende muito do carro que eles vão estar dirigindo. Ok, vai ser um carro que a gente tá falando de uma nova era de dominância, que a gente vai querer botar, tipo assim, não, a gente vai ter que aproveitar esse carro bom, botar um pessoal assim, ó, pronto. Sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. O que se sabe, já na temporada de 24, o carro está ajustado dentro de muitas aspas, porque são várias coisas, né, assim, o carro é igual pra todo mundo e tal, tá, pronto. Mas ao que se sabe, né, está ajustado ao gosto do piloto George Russell e não mais ao gosto do piloto Lewis Hamilton. Eu ouvi esse comentário também, de que o balanceamento, que a suspensão estaria de um jeito que o Russell prefere. Inclusive, os comentários do rádio do Hamilton giram muito em torno disso, assim, né, do bouncing do carro nos 2 GPs que a gente já acompanhou. Em geral, é bem perceptível que o Russell parece mais satisfeito com o carro, de uma forma parecida, talvez, que eu acho que isso não tenha sido tão intencional, como o Carlos Sainz parece mais confortável com a Ferrari do que o Leclerc. Isso claramente não foi intencional. Mas eu acho isso tão interessante, porque a gente tem essa dicotomia no grid de uma Mercedes... guarda, o Carlos não dorme. Não. A família Sainz peregrinando pelo paddock, que nem tu mostrou ali no teu TikTok. Tão corretíssimos, porque é um baita de um piloto que não tem lugar para ano que vem. E vão achar um lugar para ele. Eu acho que vão achar. Eu também Eu não acho, porque falam que ele venha com a Audi, talvez, em 2026. Mas ele pode fazer um contrato de 1 ano. Não, ele pode fazer um contrato de 1 ano, exatamente. Eu não acho que isso signifique necessariamente que ele vai ficar fora, sabe? Eu também acho que não. E se ele ficar fora, eu acho que não significa aposentadoria, que era aquilo que a gente estava conversando no começo. Por exemplo, o Logan Sargent saindo não significa aposentadoria. Nossa, o Carlos também não. Oi. Ai, desculpa, eu te interrompi. Mas, parênteses.
imagina que legal ver o Logan Sargent fazendo o que muitos fazem quando saem da Fórmula 1 depois de não ter uma experiência tão boa e competir numa IndyCar, ganhar umas 500 milhas de Indianápolis. Eu acho a cara dele uma coisa assim. Eu acho que ia ser muito legal, porque ele é um piloto muito mais competente do que as pessoas falam. Fechado parênteses, eu acho que assim, não Quem significaria... mais sairia do grid que não significaria aposentadoria? Nossa, eu acho que tem alguns nomes. É que eu tenho muita dificuldade de ver o Yuki e o Joe Guanyu saindo do grid, porque eu acho que eles estão ali... primeiro que eu não acho que muito vinculados à representatividade, né, deles. Sim, eu acho que tem essa questão da Honda com o Yuki, e o Joe, ele traz bastante patrocinador pra Kick Sauber, mas tem essa... E eu não acho que a performance deles esteja necessariamente inferior. Eu acho, assim, olha... Na minha opinião, o desempenho do próprio Daniel Ricciardo, que a gente falou antes, ele, nessas 2 primeiras corridas, ele não tá no nível que a própria Red Bull gostaria que ele tivesse. Mas o Ricciardo, ele é um bom exemplo, porque o Ricciardo já esteve fora do grid e ele retornou, né, por uma opção da equipe de substituir o Nick De Vries no meio da temporada passada. E assim, se o Ricciardo sai do grid agora, ele é considerado um aposentado? Eu acho que não. Eu acho que ele entra nessa leva dos pilotos mais jovens, que ele ainda tem a oportunidade de voltar. Não desejo isso. Mas é diferente, por exemplo, se tu me disser assim, e quando o Alonso sair do grid? Bom, aí eu acredito que o Alonso saia para não voltar mais. O Pérez, né? Se fala muito da aposentadoria do Pérez, e se o Pérez aposentar, vai ficar um assento importantíssimo. Nossa, vago, demais. Que é um quebra-cabeça, não que pros outros não sejam, mas... Né? Quem vai ser um bom companheiro pro atual campeão mundial e pro futuro campeão mundial, porque eu acredito que essa dominância ainda se dê a pelo menos mais 2 ou 3 anos, se não mais, sabe? Então assim, e aí se o Pérez sai? Eu acredito que o Pérez saia como aposentado, mas ele tem um perfil de piloto muito típico de quem retornaria pro grid em algum momento. Eu concordo. O Valtteri, é que todo mundo brinca que o Valtteri, quando ele saiu da Mercedes, que ele teve todo esse rebranding dele, que ele deixou o cabelo crescer, deixou o bigode, ele tá com esse estilo... Ele está sendo ele mesmo. Valtteri Bottas. Não, mas o pessoal brinca que ele já tá se encaminhando pra aposentadoria porque ele tá mais relax, ele não tá mais naquele perfil super... Garotas do calendário. Não, esse é o perfil de agora. Esse é o perfil de agora, aliás, muito feliz por ele. Parabéns, Valtteri. Mas eu acho que o Valtteri é um que, se ele aposentasse, eu não vejo ele, por exemplo, ingressando em alguma outra série de corrida. Eu imagino que um Daniel Ricciardo, se ele se aposenta, entre aspas, da Fórmula 1, ou de qualquer forma para de competir, eu consigo muito ver ele correndo numa NASCAR. Eu acho a cara dele, e ele já falou várias vezes que ele adora a NASCAR. O próprio Max Verstappen, que obviamente não se fala da aposentadoria dele, também já manifestou o desejo de participar de outras modalidades, de ter a própria equipe. Exato. Tem alguma outra modalidade, não tem? Sim, ele comentou... Modalidade não, categoria, né? Porque a modalidade é automobilismo. Não, então, ele comentou uma vez, inclusive tem um outro ponto sobre isso, mas ele comentou uma vez que ele não teria interesse, teoricamente, em construir esse legado de 6... Tem que aposentar jovem, né? Exatamente, de 6, 7 campeonatos mundiais, e muita gente olha e pensa, é muito fácil falar, né? Claro. Mas ele fala isso justamente porque ele gosta de dirigir em geral, e ele gostaria de testar outras modalidades. Eu não sei se ele foi específico sobre modalidade, mas perguntaram pra ele se ele teria interesse em corrida de endurance, e... O próprio Fernando Alonso falou que ele só volta a correr endurance se ele for colega de equipe do Max. Tá certo, bobo não é, né? Que, aliás, eu quero muito ver quem teria que achar um terceiro piloto pra eles. Carlos Sainz. Nossa, Carlos Sainz, Fernando Alonso e Max Verstappen seria um carro pesado, mas seria um carro bom. Imagina correndo numa Porsche, eu acho que... Vai bem rápido. Imagina umas 24 horas de Le Mans com esses três, seria demais. Mas eu acredito que o Max... Eu não acho que ele esteja se fazendo com essa questão, sabe? Eu acho que talvez seja verdade. Ele tem essa questão de querer fazer uma equipe com o pai dele. Ele é muito envolvido nessas corridas por simulador, de iRacing. Inclusive, viralizou agora nas corridas da Arábia Saudita que ele ficou até 4 horas da manhã, antes da corrida, correndo no videogame. Pessoal, os próprios colegas dele... Aí tirou o preparador do Carlos, tá? Pra fazer isso aí.
E ganhou a corrida. Ele tava ali normalzaço. Eu ia falar no domingo, mas foi no sábado. Tava ali vencendo. Exatamente. Mas mas voltando pro nosso tema da aposentadoria... Obrigada. Mesmo os pilotos que ainda não pensam nisso, eles já pensam nisso. Porque as carreiras, elas são mais curtas. Isso que a gente tava falando do Max, falando dos outros meninos. Por exemplo, o Lando é um menino que quer vencer pela McLaren. Dali a pouco, se ele quiser vencer, talvez ele tenha que avaliar se vai ser pela McLaren ou não. Exatamente. Sabe? Então, assim, eu acho que a decisão de aposentadoria, ela anda o tempo todo em conjunto com essas decisões de trocar de equipe, de ser o segundo piloto, ou então de ser um protagonista, mesmo quando tu não te sente absolutamente preparado para isso. Então, por isso, eu tô animada pra ver as decisões que cada um vai tomar. Tenho certeza que vão ter decisões péssimas, como sempre. Sempre tem, né? Mas me interessa conhecer, assim, o pensamento deles a respeito disso, sabe? Porque também não deve ser fácil tu abrir mão da vaga, tu abrir mão de contratos, tu não saber exatamente o que tu vai fazer. Ai, não sei. E pra quantos deles abrir mão de uma vaga não significa, de uma certa forma, desistir, tipo, de uma ambição que eles trabalham fechar uma porta, né? Não, exatamente. Pensa assim, nossa, sei lá, um Nico Hülkenberg, que nunca pisou num pódio. Tá, então eu vou me aposentar. Que eu acho que vai aposentar. Eu vou te perguntar sobre isso. Mas assim, nossa, então eu nunca vou mesmo pisar num pódio. Tipo assim, eu tô me aposentando, acabou. E esses meninos, eles correm desde qual idade? 5, 6 anos de idade num kart? Se não menos, né? Se não menos. Eu acho que a tendência é cada vez mais eles chegarem mais novinhos. Mas também deve ser uma coisa complicada pra eles, tá? Então, é isso. Eu nunca vou ser um campeão, ou então eu nunca vou ganhar uma corrida. Não deve ser uma decisão simples também, né? Mas eu queria te perguntar. Agora, qual é a tua opinião? Quem que tu acha que vai aposentar pra próxima temporada? Quem eu, assim, acredito fortemente que deve aposentar ao menos um da dupla da Haas. Pessoalmente, eu acredito que os dois atendem aos critérios de aposentadoria, mas eu não acredito que a equipe venha com 2 pilotos novos. Ah, porque nunca fez isso? Não por isso. Mas assim, se eu fosse o chefe de equipe, eu não colocaria 2 pessoas novas na equipe ao mesmo tempo. É óbvio que eu sei que isso já aconteceu, mas eu não acredito que esse seja o melhor dos cenários. Eu, então, acredito que um deles saia no final desse ano e no ano seguinte seja a vez do próximo. E muitas pessoas entendem, né, que o Ollie Bergman vai ter uma vaga na Haas no ano que vem, o que muito me alegra, apesar da distância que eu enxergo disso até chegar numa Ferrari. Eu não sei de quanto tempo é o contrato do Hamilton, são 2 anos? Eu acho que são 2 anos. São 2 anos, né? E o Leclerc são múltiplos anos, que não se sabe quantos. Uhum. Então, assim... Eu ouvi o pessoal especulando até 2029, eu achei muito tempo, mas não sei. Mas é a cara da Ferrari fazer isso. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque eu acredito que bom piloto, como demonstrou ser, o Ollie estaria num assento da Haas, preparado para chegar num assento da Ferrari. Ele não seria um piloto que ficaria nas equipes de trás do grid, Sim, né? ele seria uma aposta, né? E eu acredito que o piloto que deva sair para ele chegar seja o Nico Hülkenberg. Porque ele é mais velho, porque ele já correu em muitas equipes, porque ele tem essa função do pódio, que nunca pega pódio, nunca nada, né? Muitas pessoas acreditam que o Magnussen vai ser um excelente colega pro Ollie, mas acreditam na aposentadoria dele mais cedo do que a do Nico Hülkenberg. Assim, eu falei esses dias no meu TikTok sobre isso, e aí eu ouvi várias opiniões a respeito, e a maioria das pessoas acredita que o Nico fique e que o Magnussen aposente primeiro. Eu pensava o contrário. Entendi. Mas eu acredito que nos próximos 2 anos essa dupla deva aposentar. E eu entendo esse teu ponto, mas eu também entendo o ponto de quem fala o contrário. Sim. Porque, especialmente se a gente vai falar tudo bem, tá, o Nico nunca pegou um pódio. O Magnussen pegou um pódio. Sim, na estreia dele da Fórmula 1. E eu acho que se a gente vai comparar, tipo, o desempenho desses pilotos, eles sejam até um pouco mais... A gente consegue comparar mais no nível histórico. Nessa temporada, olhando para essas 2 corridas que a gente já teve aqui, não é um bom parâmetro porque são só 2 corridas, né? Mas, na minha percepção, o Hülkenberg se destacou bem mais em relação ao Magnussen. Porém, com essa questão de que o Magnussen nos deu uma bela surpresa na última corrida de ser um bom parceiro, né? De ser um bom parceiro.
vai saber se ele não tá querendo indicar alguma coisa pra equipe. Vai saber que ele não tem uma estratégia ali na cabeça dele. Porque com certeza a Haas é uma equipe que já deve saber que vai ter uma escolha pra fazer no fim desse ano. Especialmente se não tiver duas, né? E agora a pressão deve estar muito mais elevada porque o pessoal viu quem é que vai entrar caso algum ali saia. Sim. Eles estão num momento muito complicado também porque eles estão com um novo chefe de equipe. Não só um novo chefe de equipe, mas um cara que ele era engenheiro. Isso não é um demérito, mas é um cara que não tem experiência de ser chefe de equipe. Cancha, né? Eles pegaram o James Valls deles ali pra fazer alguma coisa diferente. Mas que também é uma decisão bastante delicada e que, por exemplo, se a gente vai analisar o que aconteceu na corrida da Arábia Saudita com o Kevin Magnussen, de assumir 20 segundos de penalidade para proteger o colega, isso é uma decisão bastante coletiva. E eu acho que é uma decisão muito mais estratégica do que necessariamente pra prezar, tipo, por resguardar os dois pilotos. Sim. Eu acho que é uma decisão muito mais de um engenheiro do que de um chefe de equipe. Não sei se faz sentido essa minha percepção. Então, é interessante a gente pensar o quanto que isso vai afetar a decisão de quem que vai sair no final do ano. Claro, porque vai ser essa mesma pessoa que vai tomar essa decisão no final, né? Será que a gente vai decidir, tipo, tudo bem, quem marcou mais ponto nesse campeonato é quem fica? Ou será que a gente vai olhar um pouco pro macro, né? Exatamente. E quem mais? Eu imaginava que o Alonso se aposentaria no final do ano. Agora já não acredito mais nisso. Vejo ele cotado para vários outros assentos. Eu acredito numa saída dele da Aston Martin. Apesar de parecer que ele é bem resolvido e contente em estar lá, eu acredito muito na ida dele para Mercedes. Eu acho que foi uma surpresa muito boa da gente ver o Alonso no Aston Martin, porque ele passou muitos anos com carro ruim, e eu não falo só da Alpine, que a Alpine tá especial nesse ano, mas enfim, ele tava numa McLaren muito ruim antes também, então eu acho que todo mundo reestabeleceu a sua noção de carreira do Alonso agora que ele não só tá se dando tão bem na equipe, mas ele tá com resultados muito bons, né? Sim. Eu penso muito nele e no Carlos Sainz como pessoas que vão ter que estar no grid do ano que vem. E cada vez mais, apesar dele estar se dando bem com a Aston Martin, eu penso que o Alonso pode trocar de equipe, sim. E talvez seja um pouco, sei lá, rude da minha parte já estar presumindo uma aposentadoria do Checo Pérez, que eu acho que talvez ela aconteça especialmente depois do último ano. Obviamente vai depender muito do resultado dele desse ano. Eu acredito que ele vai aposentar também. Na verdade, eu acredito que ele vai deixar o assento da Red Bull. Se eu tivesse que fazer uma escolha, eu diria isso. Ele vai deixar o assento da Red Bull. Acredito que, a depender do lugar para onde ele está sendo sondado, isso acarrete na aposentadoria. Então, se a gente for olhar para as equipes, a equipe do Checo Pérez, que no caso é a Red Bull, e as duas equipes que a gente está falando agora, que é a Aston Martin e a Mercedes, eu acho que o Alonso teria um perfil para ir para a Mercedes, concordando contigo. Numa dessas, imagina que legal se o Checo fosse para uma Aston Martin, colega do Lance Stroll mais uma vez. Eles próprios... Ele tem perfil assim, né? Eu acho que ele super tem perfil. E, pra gente falar da Red Bull, eu ia gostar de ver o Carlos na Red Bull. Então eu não acho que essa galera vai ficar fora do grid. Não, eu também não acho que vai ficar fora do grid. E eu também ia gostar de ver ele na Red Bull. Eu tô torcendo pra isso. Não, então a minha aposta na aposentadoria pra esse ano seria o Valtteri. Eu ia falar infelizmente, mas eu acho que ele ia se aposentar muito feliz, essa é uma escolha dele. Ele é muito decidido dessas coisas, ele gosta de coisas diferentes, ele manifesta interesses diversos para além do grid. Exatamente. E eu chutaria o Nico Hülkenberg. Eu também, vamos fechar nessas. Mesmo que... Vamos ver como é que fica. No fim do ano a gente devia voltar aqui pra ver se a gente acertou alguma coisa. Eu acho que não. Ou é melhor a gente esquecer que gravou esse episódio. Mas a gente gostaria muito de saber a opinião de vocês. Então, quem que vocês acham que vai aposentar? O que vocês acham dessa questão das dinâmicas na equipe com a aposentadoria? A Fórmula 1 ela é super peculiar nisso, então compartilhem conosco o que vocês acham. Mais uma vez a gente convida vocês para nos acompanharem nas nossas redes sociais. Nós estamos em BeFast em todos os lugares. E é isso. Se você quer chegar primeiro, você tem que ser rápido. Até mais, pessoal!